Olá! No Círculo de Estudos em Montessori de hoje, trabalharemos o capítulo 18 do livro Mente Absorvente. O título do capítulo 18 já nos causa um certo estranhamento em pleno século XXI. É o seguinte: o caráter e seus defeitos na infância. A primeira tese que Montessori constrói nesse capítulo é particularmente importante para que nós possamos compreender esse título que hoje soaria pelo menos polêmico. Ela nos diz que toda a pedagogia, a educação, a psicologia trabalha muito sobre o tema do caráter, explicitamente ou implicitamente. No entanto, ninguém definiu ainda o que seja o caráter, e isso é um problema na construção de qualquer raciocínio que trabalhe sobre a parte boa ou a parte ruim dessa parte da natureza humana. Apesar disso, apesar dessa falta de definição, nós sabemos o que é o caráter. Esse é o argumento que ela constrói, quer dizer, ninguém nunca definiu explicitamente o que seja esse caráter e, entretanto, todos nós temos alguma coisa que sabemos que é o caráter. Ela vai dizer que toda a pedagogia, a psicologia, sempre deu muita importância para o treinamento do caráter, mas que nunca ninguém definiu o que seria o caráter ou esse treinamento também. Então, ela vai dissertando sobre isso e vai nos dizer que algumas das linhas que trabalham sobre o caráter dizem que existe uma influência da hereditariedade sobre a personalidade do ser humano. Acredito que hoje o livro que melhor trabalhe essa possibilidade seja o livro de Steven Pinker, chamado Tabula Rasa, A Negação Contemporânea da Natureza Humana. É um livro bem grande, que trata majoritariamente sobre a influência da hereditariedade sobre a personalidade da criança e, claro, posteriormente do adulto. Os argumentos do livro são baseados, todos eles, em experimentos científicos de observação de crianças, adolescentes e adultos, e aí todo tipo de experimentos foram feitos, quer dizer, com irmãos gêmeos, com irmãos gêmeos univitelinos, com irmãos gêmeos univitelinos com pais separados. Todo tipo de observação foi feita e esse livro coleciona essas experiências, esses temas científicos para nos explicar um pouco da influência da hereditariedade sobre a personalidade humana. Vale muito a pena ler, é um livro muito longo, eu mesmo ainda não acabei, mas compensa. É bem interessante e ajuda a compreender melhor quando a Montessori fala da influência da hereditariedade sobre o comportamento. Aí ela vai falar um pouco sobre as divisões de idades no método Montessori. Então, a primeira fase que vai dos 0 aos 6 anos, a segunda fase que vai dos 6 aos 12, a terceira fase que vai dos 12 aos 18. E existe uma quarta fase no método Montessori que ela não trata nesse livro, que é dos 18 aos 24. No Mente Absorvente, ela vai dissertar especificamente sobre o período de vida da criança do 0 aos 6 anos. E ela vai nos dizer que quando a criança está se construindo entre 0 e 6 anos, ela ainda não tem noção do que é certo e do que é errado. Então a gente não usa expressões do tipo criança má. A gente usa criança peralta, na melhor das hipóteses. Isso no mundo em geral. Mas nós não usamos uma criança má. Entretanto, nós usamos criança boa. E nós vamos falar disso daqui a pouco. E ela vai nos dizer que os termos bom, mal e moral não serão usados nesse livro. Porque justamente é só na fase seguinte, entre 6 e 12 anos, que a criança vai conseguir desenvolver um senso claro do que é moral e aí adquirir realmente uma noção do que seja comportar-se de forma boa, comportar-se de forma má. E aí ela realmente começa a partir disso o que é fundamental nesse capítulo, que é tentar explicar como, quando, de que maneiras se forma o caráter e o que é que pode gerar nesse caráter desvios de personalidade. Ela diz que todas as fases da criança, então a concepção, a gestação, o nascimento, o período que vai do 0 aos 3 e depois dos 3 aos 6 anos de idade e depois dos 6 aos 12 e dos 12 aos 18, tem
particularidades e pontos que precisam ser melhor desenvolvidos e melhor trabalhados em cada um desses intervalos temporais. E que para isso acontecer, para que essas particularidades possam ser trabalhadas adequadamente, algumas necessidades precisam ser preenchidas e alguns obstáculos precisam ser removidos da frente da criança e do adolescente. Ela diz: nós servimos o futuro protegendo o presente. Em seguida, ela constrói a noção de que quanto mais inicial é a fase do desenvolvimento da criança, mais fundamental ela é para aquilo que vem depois. Então, por exemplo, ela vai dizer que se na concepção existirem problemas, se o pai ou a mãe dessa criança forem, por exemplo, utilizadores compulsivos aí de drogas, de álcool, etc., essa criança pode vir a ter uma má formação física e, às vezes, uma má formação psíquica, advindo aí de uma má formação física, por causa da concepção. A situação na qual a concepção se deu não era inteiramente positiva, e aí esse problema que a criança adquiriu na concepção, e ela não tem culpa nenhuma disso, vai permanecer com ela, ou provavelmente vai permanecer com ela, durante toda a sua vida. E pode ser muito grave, pode ser pouco grave, isso varia. Em seguida ela diz: se a criança no parto enfrentar problemas, também ela pode ter tido uma gestação perfeita, né? Se na gestação ela enfrentar problemas, também algumas coisas acompanharão pela vida toda. Mas ela pode ter tido uma concepção perfeita, uma gestação perfeita. Se no parto ela enfrenta problemas, ela tem mais probabilidades aí de ter que enfrentar obstáculos maiores durante a vida. Em seguida, do 0 aos 6 anos, é a primeira fase extrauterina, podemos dizer, em que a criança vai se construir e nós temos que preparar o ambiente dela para que ela não enfrente, durante essa fase também, obstáculos. Porque se essa é uma das fases iniciais, e é claro para nós todos que esta é uma das fases iniciais, tudo aquilo que vem depois depende dessa fundação, depende desses 6 primeiros anos. E quanto mais iniciais forem os anos, mais fundamentais eles serão. Ela vai dizer, então, que entre os 0 e os 6 anos se constrói o caráter da criança. Né? A natureza está aperfeiçoando os poderes, vamos dizer, da infância. Para ela, a criança torna-se, isso vale a pena explicar para que esse vídeo possa ser melhor compreendido, o capítulo possa ser melhor compreendido. Para ela, a criança dos 0 aos 6 anos nasce com uma série de características inatas. Ela nasce concentrada, ela nasce feliz, ela nasce gostando da ordem, ela nasce gostando de trabalhar, ela nasce com uma série de características que podem ser vistas com mais cuidado nos textos sobre normalização. Na obra de Maria Montessori, especificamente no livro A Criança, também no Mente Absorvente e em vários textos na internet, tanto no Lar Montessori, quanto no blog do Centro de Educação Montessori de São Paulo, quanto em vários outros espaços na internet. Há textos sobre a normalização, que é o termo que Montessori usa para o processo pelo qual a criança passa para recuperar essas características que lhe são inatas quando ela perde essas características por qualquer razão. Então, se a criança entre 0 e 3 anos, por exemplo, está num ambiente que não é preparado para ela, com adultos que não são preparados para compreender a infância e por 1000 motivos precisa enfrentar muitos obstáculos para conseguir se desenvolver, ela pode se tornar uma criança ou rebelde ou passiva demais. E aí nós retornamos para o capítulo do Mente Absorvente. E ela só vai deixar de ser rebelde ou passiva demais no momento em que ela puder se engajar em um trabalho com propósito e se engajar com concentração, com vontade. Esse engajamento em uma atividade adequada ao seu momento de desenvolvimento é fundamental para que a criança possa retomar aquelas características com as quais ela nasceu. São características que fazem parte da sua natureza, mas que podem desabrochar quando ela está em ambientes preparados, com adultos preparados, com materiais de desenvolvimento dispostos ali para que ela trabalhe.
né? E quanto mais distantes nós estamos da natureza em si, mais nós temos que preparar o ambiente. Porque quando nós tratamos da natureza como ela está pronta para a criança. Ela promove espaços de interação da criança com o seu meio que permitem que essa criança se desenvolva bem. Quando nós estamos em ambientes urbanos, é ainda mais importante que nós preparemos um ambiente de desenvolvimento para essa criança, para que ela não tenha que enfrentar obstáculos impostos pela sociedade, pelos adultos. Então, o que acontece, segundo a Montessori, é que essa criança, quando enfrenta muitos obstáculos, tem dois caminhos pelos quais ela pode rumar, dois caminhos ruins pelos quais ela pode rumar. O primeiro desses caminhos é de uma criança muito forte, e o segundo desses caminhos é de uma criança muito fraca. Ela realmente divide assim, ela diz de crianças fracas e crianças fortes. As crianças fortes são aquelas que resistem e superam os obstáculos que encontram. E as fracas são aquelas que sucumbem a condições não favoráveis. Essa é a definição que ela dá, mais ou menos no meio do capítulo, para os dois caminhos trilháveis pela criança. E aí eu cito mais ou menos. O primeiro grupo, o grupo das crianças fortes, tem muitos caprichos e tendência à violência. A ira, a insubordinação, a agressão, a desobediência marcante e os instintos destrutivos aparecem com força. Existe uma questão da possessividade, do egoísmo e da inveja, da instabilidade de propósito, quer dizer, ficar um pouco em cada coisa e nunca permanecer por muito tempo fazendo uma mesma coisa, dificuldade ou instabilidade de concentração, dificuldade de coordenação dos movimentos da mão, então os objetos que são pegos são soltos rapidamente, uma imaginação extravagante, uma criatividade extravagante, e essas crianças podem gritar e são geralmente muito barulhentas. Elas incomodam e provocam os outros, são geralmente pouco polidas, para com aquelas crianças mais fracas do que elas, e para com os animais. Nas mesas, elas geralmente são também muito mal educadas. Na mesa, né? Na hora de comer, elas também são geralmente muito mal educadas. Essas crianças, numa situação escolar, seriam, muitas das vezes, aquelas que quebram o material, aquelas que destroem tanto o material escolar quanto o próprio material, aquelas que agridem os colegas e, para usar um vocabulário bastante contemporâneo, aquelas que praticam bullying contra os colegas. São as crianças que são fortes, têm muita energia, mas diante das quais foram impostos muitos obstáculos. Outra classe de crianças são as crianças fracas. Essas, eu cito de novo, são passivas por natureza. E seus defeitos são negativos. São indolentes, são preguiçosas, choram pelo que querem e fazem com que os outros as assistam, as ajudem o tempo todo. Estão sempre querendo ser entretidas e são facilmente entediáveis, quer dizer, acham tudo monótono, gostam de ser entretidas, mas acham tudo monótono. Têm medo de tudo e são muito apegadas, excessivamente apegadas aos adultos. São geralmente pouco confiáveis, o que é uma defesa psicológica, e roubam coisas, o que é uma outra forma de compensação psicológica. Elas podem sofrer de defeitos físicos com origem psicológica. E aí ela passa por uma série de coisas. Falta de apetite, dificuldade de digestão, pesadelos, medo do escuro, sono irregular, anemia e etc, 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 etc. Seriam causas psicológicas que gerariam males completamente físicos. O que ela vai nos dizer é que muitas dessas crianças têm os seus defeitos ou as características negativas da sua personalidade não percebidas pelos pais e não percebidas pelos professores. Crianças do tipo muito forte, que encontraram, por exemplo, dificuldades no seu desenvolvimento, podem ter uma imaginação muito expandida e o tempo todo criar mundos de faz de conta para si mesmas e não serem capazes de se adaptar a nenhuma realidade.
A essas crianças, nós temos de dar realidade, nós temos de ajudar a conhecer, se encantar e poder trabalhar e se desenvolver na realidade. E a nossa reação, em geral, a reação mais comum, é olharmos para elas e dizer, nossa, é uma artista inata, né? Ela tem uma criatividade imensa, tem que deixar essa criatividade se desenvolver. É claro, nós não vamos proibir essa criança de desenvolver a criatividade dela. Ela tem realmente uma necessidade de agir muito. Mas nós vamos dar a essa criança um ambiente adequado e parar de colocar obstáculos na frente dela que a impeçam de entrar em contato com esse ambiente. Essa criança pode ter sido, por exemplo, um bebê que nunca pôde pegar nas coisas, né? Que nunca pôde tocar, engatinhar livremente, andar livremente pelos ambientes, e que teve que ficar no berço o tempo todo olhando só para cima e que o melhor que ela podia fazer era dormir. E aí essa criança tem uma quantidade de necessidade, de atividade dentro dela que a impele a criar mundos de fantasia nos quais ela pode agir livremente. Então nós temos que ajudar essa criança a conhecer a realidade e não somente olhar para ela e dizer, nossa, é uma artista, né? E para a criança que é fraca, do tipo fraco, segundo a Montessori, nós temos de fazer o mesmo. Quer dizer, ajudar essa criança a encontrar a atividade na qual ela vai ter prazer de se engajar, pela qual ela vai abandonar a preguiça, né, a inércia, e vai ter prazer de se engajar. E aí essa criança vai passar a desenvolver outros tipos, outras formas de envolvimento com o mundo. Essa criança, no caso da criança fraca, as qualidades que nós enxergamos nelas, muitas das vezes, são muito carinho, né? Nós achamos que o excesso de apego dela ao adulto é carinho, quando na verdade é apego mesmo, é dependência. Nós achamos que a preguiça dela, a inércia dela é obediência, né? Ela é tranquila, quando na verdade ela realmente é inerte, ela não tem sede de atividade, porque ela nunca teve a oportunidade de encontrar algo pelo que ela pudesse se apaixonar, porque a criança funciona por vontades muito fortes de fazer coisas. Então nós temos que providenciar a elas ambientes livres de obstáculos nos quais elas possam se desenvolver. Que aí a Montessori diz, é um parágrafo até um pouco grande, esse parágrafo maior, mas eu acho que ele vale ser lido em sua completude. Eu vou tentar traduzir. Que conselhos podemos dar às mães? Que suas crianças precisam de trabalho, que precisam de ocupações interessantes. Não devem ser ajudadas desnecessariamente, nem interrompidas uma vez que tenham começado a fazer alguma coisa inteligente. Doçura, severidade e remédios não ajudam se a criança está mentalmente faminta. Se um homem está faminto por falta de comida, nós não chamamos a ele bobo, nem batemos nele, nem apelamos para os seus melhores sentimentos. Quer dizer, não dizemos a ele, querido, assim você aborrece o papai, né? Nós não dizemos isso para alguém que está faminto de comida. Então nós também não devemos dizer isso para alguém que está faminto de atividade, faminto mentalmente. Esse homem, o faminto de comida, precisa de uma refeição e mais nada o satisfará. A mesma coisa serve aqui. Nem a severidade, nem o carinho resolverão os problemas. O homem é um ser inteligente e precisa de comida mental quase mais do que de comida física. Diferente dos animais, ele tem que construir o seu próprio comportamento. Se a criança é colocada em um caminho no qual ela pode organizar sua conduta e construir sua vida mental, tudo vai correr bem. Os seus problemas desaparecerão, os seus pesadelos sumirão, sua digestão se tornará normal e sua avareza sumirá também. A sua saúde é restaurada, porque a sua mente é normalizada. E aí o próximo parágrafo, que é pequeno, eu acho que também vale a pena ler integralmente. Então esses não são problemas de educação moral, mas de formação de caráter. A falta de caráter ou os defeitos do caráter desaparecem por si mesmos, sem nenhuma necessidade de sermões, né, pelos adultos, ou de exemplos dos adultos. Não é necessário ameaçar o tempo todo, mas só normalizar as condições nas quais a criança vive.
Então o que nós temos que fazer é respeitar essa criança em suas necessidades de desenvolvimento e remover da frente dessa criança os obstáculos que a impedem de se desenvolver propriamente. Aí a criança que é forte será uma criança que realmente terá uma tendência à criatividade, que terá uma necessidade de agir muito mais, vai conversar com os colegas, vai o tempo todo estar agindo. E a outra, que é a criança fraca na definição da Montessori, vai ser uma criança mais tranquila de fato, que vai permanecer concentrada mais tempo em uma mesma coisa, que vai talvez precisar até de um estímulo um pouco maior para realizar mais atividades. Vai ser uma criança realmente mais sossegada. Vai ser uma criança que talvez tenha um pouco menos de iniciativa, mas vai ser uma criança com amor pelo seu desenvolvimento, com amor pelas atividades que desenvolve e que aí vai ser capaz de existir no mundo de uma forma alegre, sem ficar realmente inerte, mas sendo alguém que sente contentamento em viver, que é algo que as duas crianças precisam e as duas encontram de formas diferentes, mas encontram se são deixadas em liberdade, em um ambiente preparado para elas, com adultos que sabem respeitá-las e auxiliá-las no seu desenvolvimento. Bom, esse é um resumo do capítulo 18 do livro Mente Absorvente, o caráter e os seus defeitos na infância. E nós discutimos esse capítulo, então, na quinta-feira, às 8 horas da noite, nos comentários aqui embaixo ou aqui ao lado, no canal youtube.com/Lar Montessori. Até a semana que vem.